Partido Social Democrata, reunido hoje na sua Comissão Permanente, torna pública a seguinte posição relativamente à comunicação que foi efetuada pelo Conselho de Ministros relativamente ao Orçamento de Estado para 2015. O Governo, contrariando frontalmente muito do que foi especulado pela oposição nas últimas semanas, não anunciou qualquer corte em pensões e salários. Repito, o Governo, contrariando frontalmente muito do que foi especulado pela oposição nas últimas semanas, não anunciou qualquer corte em pensões e salários. As medidas hoje anunciadas para reduzir o déficit em 2015 para 2,5% do PIB recaem exclusivamente sobre a máquina do Estado e sobre os setores económicos que, por tradição, estavam mais protegidos em Portugal. Hoje, o Governo desmentiu categoricamente toda a campanha de desinformação e medo que o maior partido da oposição conduziu nas últimas semanas em Portugal. Hoje, o Partido Socialista ficou confrontado com a circunstância de não dispor de argumentos para atacar o Governo e assustar os portugueses. O PSD congratula-se com as decisões anunciadas, que só são possíveis pela conjugação de vários fatores, entre os quais, e o mais importante, realçar é o esforço notável que os portugueses realizaram nos últimos 3 anos para chegarmos aos atuais resultados. Hoje ficamos igualmente a saber que, para além do já esperado bom desempenho do PIB em 2014, com previsões em revisão permanentemente em alta, que também o aumento do emprego é algo sustentável nos últimos meses, mas, acima de tudo, o mais importante é o facto de ter sido revista em baixa a taxa de desemprego para o ano 2015. Trata-se de uma importante e relevante notícia para o bem-estar de muitos portugueses. O fecho da 11ª avaliação, com as medidas agora anunciadas, é um passo decisivo para que Portugal reencontre um novo tempo em que a regra da economia é crescer, a do desemprego é baixar e a do emprego é subir. Repito, o fecho da 11ª avaliação com as medidas agora anunciadas é um passo decisivo para que Portugal reencontre um novo tempo em que a regra da economia é crescer, a do desemprego é baixar e a do emprego é subir. O novo tempo que se abre é de unidade, de esforços e de procura de plataformas de entendimento e consensos concretos. Na ronda que o PSD terminou a semana passada, de encontros com os parceiros sociais, testemunhou que há um clima de maior confiança e abertura relativamente ao diálogo social em Portugal e à importância e indispensabilidade do mesmo para garantir o aprofundamento da reforma do Estado e garantir um Estado sustentável para as próximas gerações. O PSD, confrontado com as notícias do Conselho de Ministros e com as reações do Partido Socialista, vem exortar o Partido Socialista para que mude de postura, que deixe de conduzir permanentemente campanhas de medo e de desinformação em Portugal e que se assuma como um agente de auxílio na transformação estrutural que Portugal está a fazer e que, acima de tudo, se transforme num aliado do progresso que o país está a traçar para o seu futuro de forma sustentada e permanente. Nesta circunstância, não podíamos deixar de, mais uma vez, sublinhar a relevância que o Partido Socialista deverá ter no futuro em termos de concertação de posições estratégicas e não como tem acontecido até aqui, num auto-isolamento completamente inaceitável e que prejudica o desenvolvimento e a trajetória de progresso do país. Muito obrigado. Marco António, a Ministra das Finanças falou no encaixe de 180 milhões com redução de funcionários públicos. O senhor voltou a reforçar que em 2015 vai haver aumento dos empregos. Como é que é possível esta equação? Como sabe, o aumento do emprego não está associado à administração pública. O aumento do emprego que se tem verificado nos últimos anos deve-se exclusivamente ao desempenho do setor privado, que tem tido uma capacidade extraordinária de fazer crescer a produção industrial,
de exportar e, por essa via, ter capacidade de contratar mais pessoas. Nós sabemos que nos 3 últimos trimestres de 2013 a economia portuguesa produziu mais de 120 mil postos de trabalho. É verdade que o Estado tem permanentemente procurado diminuir o peso do número de funcionários públicos para poder garantir um Estado mais ágil e mais sustentável financeiramente, porque nós sabemos que no passado o Estado, quando se comportava como principal empregador e servia para garantir artificialmente o crescimento da taxa de emprego, o resultado que daí resultava era efetivamente aquele que encontramos em maio de 2011, que é a insustentabilidade das contas públicas portuguesas. Uma das principais críticas que tem sido feita depois da questão das finanças e estas medidas que foram anunciadas para reduzir o déficit tem a ver com os cortes na própria máquina do Estado. Se estes consumos intermédios existem, por que é que não foram já cortados? E se não existem, vão cortar no próprio Estado Social? Permita-me que faça aqui uma pequena recordação de alguns factos que são importantes. Primeiro, todos nós nos recordamos dos cortes que foram produzidos no Estado através do PREMAC. 40% das estruturas foram sujeitas a uma fusão ou desapareceram da máquina do Estado. Mais de 1000 cargos de direção da máquina do Estado desapareceram e com isto reduziu-se de forma sustentável e houve um grande impacto no que tem a ver com a simplificação do funcionamento do Estado, a sua desburocratização, mas mais do que isso a diminuição clara da sua dimensão. Aquilo que é dito agora pelo Governo é que pretende continuar a aprofundar este trabalho que foi feito no PREMAC e com isso procurar obter poupanças significativas que são anunciadas na ordem de 730 milhões de euros pelo Governo. Eu queria recordar que, por exemplo, o Ministério da Saúde conseguiu poupanças muito significativas no âmbito deste Ministério, não reduzindo o apoio aos portugueses em termos de saúde, mas cortando de forma muito significativa nas margens de lucro das empresas fornecedoras de medicamentos. Quero recordar que no âmbito das PPPs, as negociações que foram levadas a cabo pelo Ministério da Economia permitiu reduzir em cerca de 33% o peso dos encargos das PPPs no presente e no futuro, no ciclo da sua existência. E, portanto, todas as medidas que puderem ser tomadas do lado do Estado são sempre favoráveis, são mais favoráveis para o bem-estar dos portugueses, porque desde logo obtém-se um Estado mais capaz, mais flexível e simultaneamente mais amigo dos cidadãos, que é aquilo que nós pretendemos todos em conjunto. Aliás, acho que temos a restante oposição que acusa de ser uma retórica eleitoral em que as medidas de fundo serão feitas só para depois das eleições europeias. Sabe que eu fico tanto ou quanto confuso com este posicionamento da oposição. A oposição acusava-nos há 3 semanas atrás de andar a esconder, de termos uma agenda escondida relativamente àqueles que eram os cortes, ou àqueles que seriam os cortes que estavam previstos para 2015, no sentido de conseguirmos obter uma redução do déficit de 4% em 2014 para 2,5% em 2015. Ora, nós não esperámos, como era hábito no passado em outros governos com outros partidos, pelo dia 26 de maio, o dia a seguir às eleições, para anunciar as medidas que nós pretendemos levar por diante, que o Governo pretende executar, no ano 2015, no âmbito da sua política orçamental, para garantir a redução do déficit público. E, portanto, a oposição, mais uma vez, enganou-se. Em segundo lugar, a oposição, nas últimas semanas, permanentemente focalizou toda a sua crítica alegando que o Governo, aquilo que procuraria fazer era cortes suplementares no rendimento dos portugueses. Aquilo que nós temos aqui hoje e aquilo que foi anunciado é exatamente o contrário daquilo que foi propalado pela oposição. Isto é, a oposição foi totalmente desmentida e a campanha de medo e aquilo que fez, que foi procurar assustar os portugueses nas últimas semanas, foi desmentido pelos factos que o Governo hoje anunciou. Desde logo pela circunstância de que as poupanças que vão ser obtidas no Estado serão exclusivamente através da máquina do Estado, por um lado. Por outro lado,
as receitas que serão obtidas sobre setores que tradicionalmente eram setores protegidos da nossa economia e que desde que este governo tomou posse deixaram de ser setores protegidos e passaram a ser setores chamados a contribuir também para o esforço de consolidação orçamental. O Governo não anunciou, ou não justificou pelo menos as áreas onde vai fazer este corte na despesa, não diz quais são os ministérios, não diz em que serviços é que vão ser encerrados e ainda falta conhecer as medidas como a tabela salarial únicas. Não acho que vai dizer que estas políticas da oposição que o Governo está preparado para anunciar só estas medidas mais duras depois das eleições? Eu estou sempre disponível para discutir factos, não especulações da oposição. O facto que nós hoje estamos aqui a discutir são as medidas que o Governo anunciou para 2015, no sentido de obter a redução do déficit de 4% no final de 2014 para 2,5% em 2015. E os factos resultam exclusivamente nisto. O corte que será efetuado não será sobre salários nem sobre pensões, será exclusivamente na máquina do Estado, em poupanças obtidas pelo aprofundamento da reforma da máquina do Estado e também sobre receitas obtidas junto de setores da nossa economia que, por tradição, eram setores economicamente mais protegidos. E, portanto, aquilo que resulta é que todo o discurso da oposição foi desmentido categoricamente pelo Governo e é por isso que hoje o Partido Socialista, mais uma vez, fica sem discurso e aquilo que nós fazemos é voltar a exortar o Partido Socialista para alterar a sua postura política no sentido de se transformar num aliado desta trajetória de desenvolvimento económico, de aumento do emprego e de diminuição do desemprego, que é o ciclo que o país está a conhecer, em vez de ser permanentemente um arauto da desgraça e permanentemente um obstáculo à concretização de consensos importantes para o país. Marco António, peço desculpa, já aqui disse duas vezes que os cortes não são sobre os subsídios e sobre as pensões, mas por outro lado a Ministra das Finanças afirmou e proclamou que essas medidas mais duradouras sobre os cortes das pensões serão anunciadas até ao final do mês, depois de reunir com a Troika. Portanto, vão haver, obviamente, cortes a este nível. Eu julgo que está a referir algo que é público, é das notícias mais públicas. O Governo, desde sempre, anunciou que as medidas provisórias que vinham sendo tomadas, que seriam substituídas por medidas de natureza mais duradoura, no sentido de permitir poupanças no funcionamento do Estado e também na despesa do Estado. Nessa circunstância, a Sra. Ministra só repetiu aquilo que é do conhecimento público. O que não confirma o que a oposição andou a dizer, porque o que a oposição andou a dizer é que eram cortes suplementares em ordenados, em vencimentos, cortes suplementares em pensões e, portanto, hoje o Governo desmente categoricamente essa campanha de desinformação que foi conduzida de forma muito pouco correta por parte do maior partido da oposição. Muito obrigado, Sr. Jornalista.